gente, mais um episódio da Clareia Podcast. Você pode estar me vendo aí no YouTube ou escutando no Spotify. E hoje eu tenho uma entrevistada que, desculpa, tá? Mas ela veio lá do Rio Grande do Norte, lá de Natal, só para gravar meu podcast. A família dela vendo isso no momento deve falar, gente, ela veio só pro podcast? Trouxe aqui a Karina. Tudo Oi, bem? tudo bem, prazer. Obrigada por ter aceito o convite, tá? E a Ká, ela tem, assim, toda uma trajetória muito legal de transição de carreira, transição, assim, de estado e tudo mais. E ela vai contando aos poucos pra gente aqui. Primeiro, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do estúdio da Ká lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, pra gente começar apresentando você e aí toda a sua jornada. Meu nome é Karina, eu sou paulista, mas hoje eu moro no Rio Grande do Norte, lá em Natal. E hoje eu tenho um salão de beleza lá, mas tem toda uma história, né, para chegar nesse ponto. Eu quero saber dela inteira. Vamos começar. Você sempre trabalhou na área da beleza? O que você fazia antes, quando você estava aqui em São Paulo? Não, eu sou formada em Ciências Contábeis. Tudo a ver. Eu trabalhei 20 anos na área financeira. Numa empresa, aquela coisa bonitinha, segunda a sexta, muito corporativo. Trabalhei em grandes empresas aqui em São Paulo. Teve algumas empresas que eu fiquei por alguns anos. Então, eu sempre trabalhava nessa área mesmo, de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, sempre envolvido com finanças. E sempre, assim, parte burocrática, aquela coisinha ali, tá? Sim, papelada. impostos, exatamente. E eu tive um problema de coluna logo depois que eu tive meu filho. Eu engravidei, eu tinha 29 anos. E aí tive alguns problemas de saúde na gravidez, com questão mesmo de peso, aumentou muito o peso, etc. E aí eu tive um problema de coluna. Quando o Leonardo tinha 2 anos, meu filho, eu operei a coluna. Nossa, coloquei 6 pinos. Pequeno. Ainda 2 anos é pequeno, é cola, é tudo. Nossa, operar a coluna. E aí eu coloquei 6 pinos na coluna. E com isso eu fiquei 1 ano afastada do trabalho. Ah, porque aí é realmente uma licença, né? De licença médica. E recuperação, fisioterapia, todo aquele processo. Quando eu voltei a trabalhar, que eu tive alta, que eu voltei a trabalhar, eu fui demitida. E aí isso foi um choque na minha vida. Não, já foi para mim aqui escutar isso. Imagina para você, eu queria muito voltar a trabalhar. Eu estava ansiosa para voltar. Não aguentava mais ficar em casa, aquela coisa toda, quando a gente tem a vida, né? Ativa, fora de casa, assim. Toda uma rotina. Rotininha, então, né? eu estava bem ansiosa para voltar. Quando eu voltei, no mesmo dia eu fui demitida. Meu Deus. Porque as pessoas já tinham colocado outros no lugar, o processo já estava, né? O processo já estava rolando, então era um risco, né? E aí eu fiquei muito mal. Imagina. Eu entrei num processo depressivo por conta disso. E aí eu decidi que eu ia dar um jeito de trabalhar por minha conta, que eu não ia passar por isso mais. Sim. De estar no mundo corporativo e ser um número, como acontece muitas vezes, né? Durante a minha licença médica, eu fiz curso de maquiagem. Porque era uma coisa que eu gostava e eu estava com muito tempo ocioso e eu queria fazer alguma coisa para encher meu tempo, fazer coisas prazerosas. E aí eu fui fazer um curso de maquiagem. Primeiro eu fiz um curso de automaquiagem, porque eu queria aprender a me maquiar. Sim. E aí gostei tanto do curso, foi um curso tão gostoso de fazer, que eu resolvi fazer o profissional, que era um curso de 6 meses. Mas eu tinha profissionalizante mesmo, para você, né? E às vezes eu tinha tempo, né? Porque eu estava em casa. Então eu investi nesse curso profissional. Quando eu fui demitida, eu falei, então agora eu vou estudar mais e vou mudar de área, eu vou trabalhar para mim. E aí foi a virada de chave, foi nesse momento. O empreendedorismo chegou para você, na verdade, na hora de uma dor, né? De uma coisa que você não esperava, de uma demissão. Sim. E aí, com o que você já tinha de aprendizado nesse período, que você falou, agora acho que eu vou empreender, né? Porque às vezes o bichinho do empreendedorismo chega com a maternidade, para outras pessoas chega numa segunda atividade, e para você chegou nesse momento que você falou, não quero mais passar por isso na empresa, vou empreender. Foi exato, não foi uma coisa premeditada, não foi algo que eu tinha um sonho em fazer, não, nada disso. Foi de supetão. E muitas coisas na minha vida acontecem assim, vamos. Então, é agora, sabe? Sem muito planejamento. E aí, eu comecei a trabalhar com maquiagem e fui investir em outros cursos, em outros cursos profissionais, né? Fui me especializar mesmo nisso.
E estava dando muito certo, só que financeiramente não pagava as minhas contas. Porque você tem muito investimento, né? O maquiador, ele investe muito, gente. É produto caríssimo, se ele, né, te atende com qualidade, é Isso. curso, é uma série de coisas, não é? Vou ali passar um batom e fazer um delineado. É muito mais que isso, Se você né? quiser atender com excelência mesmo, fora o investimento de produto, né? A gente tem muito produto bom no mercado, mas não dá para conhecer tudo. Então, você tem que selecionar uns produtos para você conseguir montar uma maleta que atenda uma grande maioria de pessoas. E assim, financeiramente não estava dando. E aí eu ia desistir porque não estava conseguindo me manter só com a maquiagem. E uma colega minha, que era designer de sobrancelha na época, onde eu fazia a minha sobrancelha, falou, por que você não investe, não faz um curso de sobrancelhas? Porque a sobrancelha é aquele pinga, mas não seca. A maquiagem não, a maquiagem você tem esporadicamente. A sobrancelha você vai ter com mais frequência. Porque a pessoa precisa da manutenção, e vai fidelizar, fazendo, né? Isso, fidelizar as clientes, né? E aí eu fui fazer um curso de design de sobrancelha. Eu odiei. A pior experiência da minha vida, aquele curso. Porque eu já parei na automaquiagem, porque eu já fiz 3 cursos de automaquiagem, continuo não maquiando. Essa maquiagem linda, maravilhosa é da Gabi, que vai estar acreditada em algum lugar aqui. Porque eu não tenho eu sei nem comprar base, eu já fiz 3 cursos, já parei por aí. Pensa sobrancelha, que você tem que ter toda uma coordenação motora. Não é comigo. Não é comigo. E assim, quando eu fazia maquiagem, eu tinha, pra mim, que era uma coisa prazerosa pra cliente. Porque você fazia. Você trabalha com autoestima, a cliente olha no espelho e fala, nossa, né? Que legal. E na pior das hipóteses, se ficasse ruim, lavou, acabou. E faz outro, dá arruma, dá um jeito. Então, na minha cabeça era isso. Era uma coisa que eu tava numa zona de conforto. A sobrancelha me tirava da minha zona de conforto. Porque se eu fizer tirar um pelinho do lugar errado... Meu Deus. E se doer? E se eu beliscar? E não sei o quê. Então, assim... machucar. Eu falava assim, não quero trabalhar com isso. Eu quero trabalhar com coisas que dá prazer pra pessoa. Não uma coisa que a pessoa vai sentir dor. Depois eu fui fazer um curso de design de sobrancelha. O primeiro curso que eu fui fazer. A professora era péssima. Aí já pega. Era uma turma enorme, que eu já não gosto de cursos onde a sala é muito cheia. Porque não dá para dar atenção, né? E a professora deu vários dias de aula teórica. Aí um belo de um dia, depois de uma semana de aula teórica, ela virou e falou assim, amanhã vocês podem trazer o material de vocês, que vocês vão começar a aula prática. Uma vai fazer a sobrancelha da outra. Eu falei, opa, peraí. Primeiro, a minha sobrancelha vai entrar em risco, eu não estava sabendo disso. Né? Tipo, ninguém aqui tem experiência de fazer sobrancelha. Como assim uma vai fazer a sobrancelha da outra? E aí eu me briguei com a diretora, com a professora, né? Bati boca com ela, aí ela ficou meio com o pé atrás comigo, assim, né? Pois no dia seguinte eu estava lá, porque eu queria ver o que ia acontecer. Aí ela falou assim, já que a Karina não ficou confortável de uma fazer a sobrancelha da outra, então eu vou fazer a sobrancelha dela. O momento vingança, eu já ficaria com medo ali. Minha modelo, e vocês prestam atenção, e depois vocês vão montar as duplas. Meu Deus. Na hora eu fiquei confortável, eu falei, ok, pelo menos é a professora que vai fazer a minha sobrancelha. Engraçado, eu já pensei na vingança, eu já saí correndo. Eu nem pensei na vingança na hora. Mas quando eu sentei lá na cadeira, a minha sobrancelha não acabava nunca. E ela fazendo, e todo mundo lá em cima de mim, ela fazendo. Quando eu levantei... Meu Deus. Eu só chorava. Ai, amiga. Eu só chorei. Então foi muito traumático. Não, você já não queria fazer, você achou que já não era a sua área. Fui embora com aquela sobrancelha fina, bem parecendo assim, ó, uma coisa horrorosa. Horrível. Eu tô rindo com respeito. Foi triste, viu? Foi triste. Aí o que eu fiz? Quando eu saí de dentro da escola, onde eu estava fazendo o curso, eu liguei para aquela minha amiga que tinha insistido para eu investir, para eu fazer. Falei, agora você se vira e conserta a minha sobrancelha. Porque eu só vim fazer esse curso por sua causa. Se não atacar a sua sobrancelha. Se você não resolver esse problema, a gente vai brigar. Mas eu tava muito revoltada. E aí essa minha amiga, que era que cuidava da minha sobrancelha desde muito tempo, ela falou, vem pra cá, que eu vou te dar aula. Eu vou te ensinar. Ela consertou a minha sobrancelha ao longo, né? Porque não é um trabalho, é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho rápido. Sim, se tirou muito ainda, né? Por isso que a gente não pode ficar mexendo em casa, né? De jeito nenhum. Eu mexo, mas não mexam pode. em casa. E aí eu fiquei no estúdio dela por
um mês trabalhando junto com ela legal, e tipo, aprendendo a fazer estágio. sobrancelha. Aí ela tinha muita cliente, aí as clientes chegavam, ela não tinha horário. Aí ela falava assim, olha, tô ensinando a Karina. Perfeito. Se você quiser fazer com ela, eu tô aqui do ladinho e tal. E aí a cliente fazia comigo. E aí o negócio foi fluindo. Depois desse curso de sobrancelha, eu fiz outras especializações em São Paulo, fiz outras especializações fora do estado. E aí o negócio engrenou, sabe? Eu aprendi a amar a profissão e começou a rentabilidade a melhorar. Sim, porque era algo recorrente, né? E eu fiquei com maquiagem e com design de sobrancelha. Então eu atendia a domicílio, eu atendia como freelance em salões, né? Principalmente maquiagem, eu ia fazer o atendimento e ia embora. Sobrancelha eu tinha muita cliente a domicílio, no condomínio onde eu morava, no condomínio onde meu pai morava, a família toda, todo aquele processo. E aí veio o boom da micropigmentação. Sim, teve uns anos atrás. Todo mundo começou a fazer micropigmentação. E eu falei, se eu não investir nisso, eu vou ficar para trás. Né? E se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que estudar. Tem que investir. Aí estudo e equipamento, né? O investimento da micropigmentação foi um investimento mais alto, assim, já de um valor mais expressivo, robusto, né? E aí eu investi, estudei, também me especializei, estudei muito. Até hoje, se eu quiser fazer, eu tenho que estudar, porque é uma coisa que tem toda hora, né, o tempo inteiro. Toda hora muda produto, toda hora tem uma coisa nova no mercado, um material orgânico, uma agulha melhor. Então, é uma coisa que está sempre, né, em atualização. E aí, eu trabalhava, então, com maquiagem, com design de sobrancelha e com micropigmentação. Eu cheguei a fazer curso de maquiagem cênica para fazer maquiagem para teatro, mas também não foi uma coisa que me encantou. Eu sei fazer, eu aprendi, mas não investi em material e tudo mais, porque não era a minha praia. Sempre tem, né, um nicho onde você se encaixa melhor. Isso é com tudo. E aí, com o meu trabalho, né, sendo autônoma, eu trabalhava para mim, eu falava pro meu marido que eu podia ir para qualquer lugar. Com o que eu fazia, eu podia ir para qualquer lugar. O meu marido tem família no Rio Grande do Norte, só que no interior do Rio Grande do Norte. Certo. Numa cidade da Serra lá do Rio Grande do Norte. Toda vez que a gente saía de férias, a gente viajava para Natal para visitar os avós dele que moravam no interior. Nós fomos para Natal 4 vezes de férias. As minhas férias eram São Paulo-Natal. Total. E aí nós passeamos algumas vezes e todas as vezes que nós íamos para lá, a gente ficava falando, né? Um dia a gente vai vir morar aqui. Um dia a gente vai de férias, a gente quer ficar no lugar. Porque o clima aqui é ótimo. Bem diferente, né? O custo de vida é muito diferente do de São Paulo. E eu e o meu marido, nós temos uma questão com o clima mesmo. Quando o céu tá aquele céu nublado, aquele dia feio, já dá uma depressão, o humor já vai lá no pé, né? E lá não, lá é sol todo dia, etc. E nós sempre ficava namorando. A gente voltava de viagem olhando casa para alugar, escola, mas nunca engrenava, porque ele tinha um trabalho, né, CLT. Um menino, um filho que estava ainda na época pequeno, estudando, aquela questão. Tal. Isso. E aí ficava só no sonho. E a gente falava que um dia a gente ia aposentar. E aí a gente ia para lá. Enfim. Continuamos a nossa vida, eu continuei fazendo, né? Sempre que a gente voltava, eu voltava para o meu autônomo e ele voltava pro CLT. E aí uma colega minha, uma amiga, conseguiu uma vaga para mim de um trabalho numa empresa. E aí ela perguntou se eu não queria voltar pro CLT. Aí eu fiquei meio assim, balançada, mas financeiramente era bom. Porque você tem uma estabilidade, né? Sim. E para quem mora em São Paulo, o custo de vida é alto, tem todo aquele processo. Eu voltei pro mundo corporativo. Cheguei a voltar. Fiquei 2 anos. Primeira história que eu escuto, que a pessoa volta e depois... Só que aí, quando eu voltei, eu não tinha mais vida. Porque aí eu trabalhava de segunda a sexta, à noite eu fazia atendimento. Nossa, sábado e no sábado e domingo eu fazia atendimento. Caramba. Então eu não via mais meu filho, eu não via meu marido, eu não via ninguém. Não, e não respira, não, né? Eu saía do trabalho já com a minha maleta para fazer atendimento à noite. Chegava no final de semana, eu saía de manhã, voltava à noite, saía de manhã, voltava à noite. Porque eu já tinha muita cliente, então eu já tinha muita fidelização. E era um dinheiro extra, a mais, claro, né? E aí eu fiquei trabalhando, né, CLT, autônoma, junto, né, uma segunda atividade, e o meu marido também trabalhava. E aí o meu marido foi demitido. Quando meu marido foi demitido, 8 anos de empresa,
ele ficou um pouco assim desesperado. E Sim, agora? claro, Como que eu vou arrumar outro emprego para ganhar a mesma coisa no mesmo patamar e aqui tal. em São Paulo? E ele não continuou estudando, não tinha se especializado, porque hoje em dia você tem que estar sempre, né, estudando, fazendo assim, qualquer curso. profissão, a gente tem que estar atualizando o tempo inteiro. E aí eu falei para ele assim, você vai procurar outro emprego aqui ou você vai procurar outro emprego em Natal? Ah, já jogou. Aí, É agora. aí ele falou, você agora. tem coragem? Eu já tô lá, amor. Já comprei a passagem aqui. Eu falei, com o que eu trabalho, eu vou para qualquer lugar. Não, e é Se você verdade. arrumou um emprego lá, Eu por me mim, viro, né? bora. Tá certo. Ele foi demitido em maio de 2017. No início de junho de 2017, ele já estava em Natal. Nossa, foi muito rápido. Ele assinou homologação, fez aqueles trâmites que antes ainda eram, tinha aqui no Ministério do Trabalho e tal. Ele fez os trâmites burocráticos e foi embora. E eu fiquei. Porque Ele foi e você ficou com seu filho aqui. Isso, meu filho ainda estava no meio do ano letivo. Sim, junho. E eu ainda estava no outro trabalho. Tem então tudo eu tinha pra resolver. E assim, a gente precisava estruturar minimamente. Não, e ele também lá podia ver as coisas em loco, né? Até que lugar para lugar e tal. E aí ele ficou sozinho lá, procurando emprego. Chegou lá, comprou um carro, aí começou a procurar emprego, alugou uma casa. Aí eu mandei a minha mudança. A mudança demorou 30 dias para chegar lá. Meu Deus! Aí eu entreguei o apartamento que a gente morava, fui morar com meu pai nesse período pra gente não pagar 2 aluguéis. Sim. Todo um malabares pro negócio funcionar. Uhum. E ele acabou ficando lá 7 meses sozinho. E eu 7 meses aqui sem ele. Porque eu estava trabalhando e a empresa não queria me demitir. E aí nós ficamos um tempão negociando essa demissão para eu não pedir demissão, não perder os benefícios. Aí eles queriam que eu treinasse alguém, aí eu treinava alguém, aí a pessoa não ficava e ia embora. Aí eu começava a treinar outro. E nesse meio tempo, atendendo todas as minhas clientes. Ficou 7 meses porque no todo pique. mundo sabia que eu ia embora e eu ia ficar sem atendimento. Então todo mundo queria atendimento. No final das contas, em fevereiro do ano seguinte, eu consegui a minha demissão. E também já era época de começar o outro ano letivo. ano lá, eu precisava chegar lá antes do ano letivo, né? Começar para o Leonardo começar na escola. O Gilberto já estava totalmente estruturado, trabalhando. Legal. E com a casa já montada, né? Esperando eu chegar. E aí fui embora. Fui embora com as minhas coisas para lá. E aí começou do zero. Ai, zero Deus, total. Porque eu não conhecia ninguém. Nem nada. Nada. A gente conhecia a família dele, que estava no interior, a 5 horas de lá. Nossa, 5 horas interior mesmo. É, bem interior. Então, assim, eu não conhecia ninguém. E eu tinha que começar do zero. E a minha profissão era autônoma. Então, era conhecer pessoas. Sim, totalmente. Eu tinha que conhecer pessoas. É relacionamento. E aí, eu optei por começar a atender em espaços já estruturados. Já estruturados. Fui oferecer o meu trabalho em outros lugares. Entrei numa franquia de sobrancelhas que eu ganhava R$4 por design de sobrancelha que eu fazia. Meu Deus. E um trabalho. Meu pai achava um absurdo eu ter estudado tudo que eu estudei para ganhar tão pouco por procedimento. Só que era começar do zero. A gente tem que engolir muito sapo. E aí eu tinha que conhecer pessoas, as pessoas tinham que saber que eu existia de alguma forma. E também conhecer o seu trabalho, o resultado ali. Olha, eu quero cobrar mais porque olha o resultado, né? Então, infelizmente. Assim, era um recomeço e eu estava, totalmente disposta a isso. Trabalhei alguns meses nesse lugar e aí já fui convidada para trabalhar num outro estúdio, que era um estúdio maior, bem estruturado, muito segmentado no ramo de noivas, e eu também fazia maquiagem, então a proprietária do estúdio queria que eu fosse maquiar também, aí eu já assumia as sobrancelhas de lá e a maquiagem. Ai, que legal, porque complementava o trabalho dela, então... Isso, já foi uma estrutura maior, né? Já conheci mais pessoas, aí tinha outras funcionárias, aí você já faz amizades, e aí o negócio começou a deslanchar. E a noiva sempre vai com as madrinhas, aí você conhece as madrinhas, ainda, né? E aí eu fazia o design da noiva, aí depois a noiva voltava para fazer design de novo, ou a noiva resolvia fazer a micropigmentação, então o negócio já ia... né? Já começou a fluir. Legal. O Gilberto já trabalhava CLT e eu comecei do zero, de trabalhinho de formiguinha de novo, tudo outra vez. E eu tava trabalhando, aí depois eu saí desse estúdio, fui para uma esmalteria, porque no estúdio eu fazia muita maquiagem, mas era muito no final de semana. Então eu passava a semana muito ociosa. Tá. E aí eu falei, eu preciso trabalhar num lugar onde tem um fluxo de pessoas para que eu tenha
fluxo de design de sobrancelha, porque é onde também, né? é onde o negócio vai fidelizar mais e tal. E aí eu fui trabalhar numa esmalteria e aí eu fazia bastante atendimento de design de sobrancelhas lá. Legal. Só que veio a pandemia e eu já não estava muito feliz mais trabalhando lá. Mas por uma questão, como que eu posso te explicar assim, da forma como as pessoas lidam mesmo, eu acho que é uma questão de como as pessoas enxergam o próprio negócio, né? O amor que as pessoas depositam naquilo e a forma que tratam as outras funcionárias. Então, tudo isso já estava me deixando um pouco insatisfeita, sabe? Não era muito comigo, era mais com os outros, mas eu estava desconfortável. E aí, eu já estava querendo sair e veio a pandemia. Aí eu falei, então agora é a hora de sair. E aí, saí, fui para casa, todo mundo foi para casa, ficou todo mundo trancado. Em nenhum momento passou pela minha cabeça assim, eu vou abrir um espaço meu. Não, pelo contrário. Eu estava no meio da pandemia, o meu pai estava morando comigo nesse momento, meu pai era diabético, perdeu um pedaço da perna, então ele era cadeirante. E aí eu cuidava do meu pai. Do seu filho, do seu pai. E ele morava comigo em plena pandemia, idoso, diabético, cardíaco, então não saía para lugar nenhum. Todo aquele processo. Eu sei que meu marido passou em frente a um lugar, viu uma placa de alugas, pegou o telefone e falou, vou ligar. Porque em algum momento a gente comentou que se a gente tivesse que abrir um espaço, a gente abriria ali naquele bairro, porque era um bairro legal, que estava em crescimento. Então, se um dia surgisse uma oportunidade, seria ali. Poderia ser ali, porque ali é legal e tal. Ele viu a placa, chegou em casa, com o telefone, vamos ver, vamos ver. Porque a gente não tem nem dinheiro, a gente vai ver como. Não, vamos ver. E o meu pai, ele era uma pessoa que me empurrava, sabe? Isso é legal. Vai ver, não custa nada olhar. Não custa nada, vai olhar, quem sabe? Não sei o quê. Eu falei, então vamos ver. Aí a gente foi ver. Fechamos o aluguel do lugar para montar um espaço. E agora? Que eu não tinha dinheiro nenhum para fazer isso. No meio da pandemia. No meio da pandemia. Como assim? E aí, meu pai ajudou financeiramente. O Gilberto tinha um dinheiro que ele também investiu nesse negócio, que não era muito. E tudo foi acontecendo. Uma pessoa me deu uma coisa, outra pessoa me deu outra coisa, uma tia me ajudou com uma coisa, outra tia... E o negócio foi crescendo. E foi montando as pecinhas. Nós fizemos uma super obra, transformamos o espaço. A obra, em plena pandemia, a obra acontecendo. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim... Você tá doida? Todo mundo fechando. Fechando e você vai abrir um salão que nem pode funcionar, porque salão estava proibido de funcionar. Mas a pandemia não vai durar a vida toda. Uma hora a pandemia vai acabar. Já tem lugares funcionando com os protocolos, né? Eu falei, vai dar certo, vai dar certo. É pra ser, vai dar certo. Legal. E eu sempre acreditei que Deus direciona muitas coisas, né? Com certeza. Eu falei, se Deus deu essa porta, é porque é pra ser. É pra entrar. Então, se ele abrir, bora. Eu vou entrar. Não vou correr, não vou fugir. E eu sei que o negócio deu certo. Em novembro de 2020, eu inaugurei. Nossa, era auge ainda da pandemia. Não tinha nem vacina. Novembro de 2020, não tinha nem vacina. Em dezembro, né? Tinha os protocolos, né? Não podia ar-condicionado, portas abertas, máscaras, luvas, todo aquele processo, mas eu inaugurei em plena pandemia. Caramba, cara. Vai fazer 3 anos em novembro agora. Que legal. E o negócio já dobrou de tamanho. Nós começamos ótimo. com 4 profissionais, hoje nós somos 11. Nossa, já tem uma equipe boa. E faz tudo. Me explica o que você faz lá. Aí comecei... Chega a Michele, antes dessa maquiagem aqui, com o cabelo... Aí sai mais ou menos isso. Sai lindo, algumas horas perfeito. É suficiente. Nós temos todos os serviços lá. Hoje eu não tenho lá a parte de estética, mas eu já tenho a parte de massagem. Entendi. E o que eu não tenho mais? Eu acho que é só a parte de estética mesmo. O restante nós temos tudo. Unha, cabelo, maquiagem, alongamento de cílios, unha em gel... Tudo. Tem bastante agora em gel, depilação, né? isso. Legal. Quando eu aluguei era um tamanho, aí depois cresceu muito, eu precisei pegar mais uma sala, ainda fiz mais uma obra, abri mais um pedacinho. Já tá no banco imobiliário ali, pegando tudo. Sim, e eu já tô querendo mais. Se eu tivesse um pedacinho para pegar mais, eu já precisava. Se precisar fazer em cima, faz ainda. Graças a Deus o negócio tá indo certo. Eu tenho uma equipe maravilhosa, minha equipe é ótima, as meninas são super parceiras. E como você fez para formar essa equipe? O que eu queria te perguntar é assim, você saiu aqui de um estilo de vida de São Paulo, que eu sei que é diferente
no Rio de Janeiro, é diferente no Sim. Sul, é diferente, cada estado tem as suas particularidades. Qual a maior diferença que você viu dessa parte de beleza, de estética, daqui para lá e que você teve que se adaptar? A maior diferença é a prestação de serviço mesmo, a cordialidade, a gentileza, porque eu falo muito isso para as meninas. Aqui em São Paulo, nós temos uma cultura, tem muita concorrência, Muita, né? desleal até. Cada portinha é um salão, Sim. e independente do tamanho dele, tem portinhas pequenininhas que são ótimas, tem portas grandes que são ótimas, enfim, a concorrência é muito grande. Sim. Então, não existe a opção de não tratar bem o seu cliente. Não é uma opção, ele falou tudo, não é uma opção. Não é uma opção. Se você está tratando mal, pode ser uma cliente chata, exigente, pode ser quem for. Não importa. Você tem que tratar a sua cliente com a maior gentileza, cordialidade, sorriso no rosto. Por quê? Se ela sair dali, ela vai para outra porta e você perdeu. Exatamente. A cultura de atendimento, de prestação de serviço em Natal é diferente. As pessoas não têm esse aconchego. Eu trabalho aqui, eu faço esse serviço, você quer? É assim que funciona. Porque também acho que, como a gente falou, a concorrência talvez seja a palavra-chave. Talvez como seja menor, um pouco menor. Né? Aí não tem tanto. E vem uma questão também de uma questão cultural da própria prestação de serviço. É o meu trabalho, eu não tenho que ficar né, te bajulando. Não é nenhuma questão de bajulação, é uma questão de cordialidade mesmo, de gentileza. E quando eu contratei as meninas, que cada vez que eu converso com cada uma delas, eu falo, olha, aqui funciona assim. Dessa forma. É para ser deste jeito. É para ter uma colaboração entre vocês. Salão, geralmente é um ambiente de concorrência interna. Entendeu? Pela cliente. Aquela cliente é minha. Nossa, é assim porque mesmo. atendeu a minha cliente, não sei o quê. Isso não acontece lá. E é difícil, hein? Muito difícil. E é difícil. Lá, se as meninas estiverem atendendo uma cliente, sempre faz com fulana, mas hoje não deu para fazer com fulana, fez com a outra, não vai ter cara feia, não vai ter bico. Até porque você formou, pelo que eu estou entendendo também, você formou uma equipe meio que no mesmo nível. Então, assim, se uma passou com uma, vai passar com a outra, vai ter o mesmo serviço. Sim, é bem padronizado os atendimentos. A gente faz muito alinhamento de processo, justamente para quando acontecer alguma coisa, todo mundo trabalha no mesmo padrão, todo mundo trabalha igual. E as meninas, quando vieram, né, começaram a trabalhar, elas entenderam essa cultura, essa diferenciação no atendimento. A minha cliente que chega lá hoje, ela fala, nossa, aqui é tão gostoso, aqui é aconchegante, aqui é calmo, aqui as pessoas estão sempre sorrindo. Nem todo mundo está feliz todos os dias, é comum. Né? Mas eu falo, a partir do momento que você está aqui dentro, a sua cliente tem... nada a ver com o seu problema. Nada a ver com o seu problema. Exatamente. Então, você precisa passar para ela uma experiência confortável, aconchegante, gostosa. Ela vem aqui para relaxar. Sim. Ela não vem aqui para ficar estressada. Não, né? Por favor, né? Então, assim, esse clima é totalmente diferenciado. Isso é legal, hein? Totalmente. Todo mundo, se você perguntar para quem for, a primeira coisa que vão dizer, é tão gostoso. Até a playlist é calminha, é tudo gostosinho. Tudo flui para que seja bom, sabe? E aí as meninas embarcaram nisso e o negócio super funciona. Ai, que legal. Uma coisa que eu nunca tinha pensado. Isso. E agora eu não consigo mais imaginar como que eu viveria sem aquilo, isso, sabe? É muito louco isso, né? Eu vim para São Paulo, meu marido tá tomando conta, e eu já falo, ai, que saudade, já tô com saudade de voltar. Isso, assim é bom, porque a gente sabe que tá dando certo, né? Sim, tá indo bem, graças a Deus. Eu não tenho do que dizer, não. Considerando todos os percalços, né? Não, sim, que foi um vai e volta. É a primeira vez que eu tô entrevistando alguém que tava na CLT, foi empreender, voltou pra CLT e voltou depois. Eu voltei por um período curto, mas eu voltei. Eu achei, nossa, bem E de uma certa forma foi bom, porque financeiramente me ajudou a estruturar a minha ida depois. Sim. Talvez se eu não tivesse voltado, eu teria ido menos preparada financeiramente, entendeu? Porque é uma mudança, tudo gasta muito, você tem que ter coragem para falar, vamos... E é uma adaptação de tudo também, né? Você chega aqui assim, por exemplo, eu moro nesse bairro, vamos mudar para outro bairro, a primeira coisa que a gente pensa aqui, né, em São Paulo, onde é a padaria? Onde que eu vou comprar tal coisa? Onde é a escola da criança? Onde é o mercadinho? Aí você vai para um estado, né? Ainda que seu marido estava lá, tal, mas assim, essa mão é rua mão dupla, eu dirijo por esquerda, pela direita. Sim, é muito louco, né? Difícil. E assim, eu não sabia em que escola meu filho ia estudar, quanto eu ia gastar com isso, eu não sabia quanto tempo
o salário lá é mais baixo do que aqui. É outro custo o Gilberto de vida, trabalhava CLT, mas ele ganhava muito menos do que ele ganhava aqui. Então, tudo isso era uma incógnita. Vocês tinham que ajustar, E em alguns momentos eu falei assim, e se eu tiver que voltar? Na minha praticidade, porque eu sou muito prática com muita coisa, eu falava assim, se eu tiver que voltar, eu embalo tudo e volto. E volto. Não é um problema, eu tenho minha família, eu sei que eu vou ter acolhimento. sim. Se eu tiver que voltar, eu vou voltar. Não vou ficar aqui passando perrengue. Sim. Mas eu não queria voltar, eu queria fazer dar certo. Sim, então claro. eu corri atrás para o negócio funcionar. Todos os esforços para isso, Sim. né? E eu acho que se eu tivesse que voltar, ia doer, sabe? Falar, ai meu Deus, sim. acredito. Porque gasta para ir, gasta para voltar, estrutura tudo de novo. Não. Eu não voltaria, né? Porque você tá ali na praia. Você vai voltar para cá. Hoje eu moro a 6 minutos da praia. Não acredito. Quando que a gente vai lá? Fala, Sofia. Pode combinar. Pode combinar. Gente, 6 minutinhos da praia. 6 minutos da praia de carro, né? Sim, 6 sim. minutos da praia. Mas assim, é outra, É uma delícia. é outra vida. Não é? Todo mundo Se eu vejo disser que pra muda- você que eu vou sempre pra praia, é mentira. Não, porque porque você tem quem que trabalhar, mora é correria, sempre. né? Não tem. Mas pegar um domingo e falar assim, vamos dar só uma voltinha? Ai, que Aí ir lá e delícia. caminhar na praia. Ai, Sim, ver não um tem pôr o do que pague. sol. Não, a maresia. é outra Quando eu coisa. cheguei em Natal, que eu fui daqui pra lá, né, bem no início, eu ficava um pouco perdida com o tempo. Porque me sobrou muitas horas. Tá. Aquelas 2 horas que eu passava pra ir, 2 horas pra voltar, Sim. eu não passava mais. Gente, olha que loucura, E né? aí eu ficava um pouco perdida. Eu falava, nossa, eu tenho muito tempo. O que eu vou fazer agora? Nossa. De tanto que a gente vive esse ritmo frenético, Loucura. sabe? Em São Paulo, que você tá pra lá e pra cá o tempo todo, não sei o que, não sei o que. Hoje mesmo, vindo pra cá, eu falei dentro do carro, falei, nossa, gente, como os lugares são longe. Porque lá, todo lugar que você vai é 15 minutos, é 10 minutos, é 15 minutos. Não tem trânsito. Então, O trânsito que mata a gente aqui. é outro processo, é outra qualidade de vida, é outra coisa. E sobre essas questões de diferenciação, a gente está falando da prestação de serviço, mas assim, é questão assim da beleza. As mulheres procuram o quê? O que você acha que é diferente daqui? Elas vão mais vezes ao salão, menos vezes? Você acha que é a mesma coisa? Elas procuram algum produto? Eu acho que é a mesma coisa, não tem assim nada de excepcional, sabe? De diferente. É pé e mão toda semana. Eu acho que as pessoas lá fazem menos escova do que aqui, talvez, cabelo, porque tem praia, maresia. Por conta do tempo, né? As pessoas acho que já estão acostumadas a não estar com o cabelo sempre escovado. Aqui eu acho que a gente tem mais a preocupação De estar sempre, de tá sempre alinhado. até porque se a gente escova o cabelo, ele dura mais tempo, Sim, né? sim. Lá talvez dure menos. Talvez se fosse para fazer uma comparação isso, mas num geral é a mesma coisa. Não tem. E quando você foi montar, aí você falou, eu ganhei uma coisa de uma pessoa, uma pessoa de... Aí, como que é lá é diferente que você foi montar? Você foi numa coisa especializada? Tem essa oferta de produtos, cadeira, e você teve que meio que fazer do seu jeito. Lá não tem nada. E tudo que tem é muito mais caro. Muito Porque tudo que vai para o Rio Grande do Norte via frete é muito longe. É porque sempre que eu vejo assim, né? Eu não conheço o Norte e o Nordeste. Tenho até vontade de conhecer alguns lugares bem assim específicos, tipo a casa da Karina agora. Sim. E o estúdio da Cá. Já está convidada. E aí, assim, eu vejo assim, tudo que é frete para o Norte e Nordeste, gente, é um absurdo de mais caro, demora 30 vezes mais. Eu falo, gente, como que faz para as pessoas terem as coisas para lá, né? Ainda mais móveis. É tudo muito mais caro. Hoje a agilidade ainda não está tão ruim, porque a gente tem muitas empresas, né, que faz esses serviços de entrega em 2 dias, em 3 dias, mas o frete dobra o valor do produto. Muito caro. Eu vejo Para você ter falar. uma ideia, né? Eu vim agora para São Paulo, eu vou aproveitar para fazer compra de esmalte. Primeiro porque aqui as coleções novas chegam aqui primeiro. Jura? Demora Não tem uma mais para distribuição? chegar lá. Demora mais. não sei. Eu vou chegar lá com novidades de cores que ninguém legal. conhece. Meninas, aguardem. Aguardem. E o valor do vidrinho é a metade do preço. Gente, A que loucura. metade do Você tá preço. brincando? Mas por conta mesmo Do de frete. Entendeu? Entendeu? Caramba. Isso que encarece. O lojista lá não tem como cobrar menos. Porque o que ele paga de transporte... E aí eu não consigo comprar via internet, porque se eu compro via internet, eu pago frete. Agora, tô aqui, vou aproveitar Sim, e vou claro. comprar. Mas é tudo muito mais caro. Caramba. E para montar o salão, eu tive essa dificuldade. Onde comprar cadeira, onde comprar uma autoclave, onde... ar-condicionado não, porque ainda era mais fácil, compramos via internet e tal, mas
as coisas próprias para salão foi muito difícil. Porque são coisas específicas. Minhas cadeiras, meu lavatório, as cirandinhas das profissionais vieram tudo de São Paulo, porque eu não consegui comprar lá. Caramba, cara. Entendeu? Aí demorou 25 dias não para dá chegar. Pra você ter, amanhã tá aqui, vamos voltar. Você tem que aguardar todo esse tempo para poder chegar. Hoje eu tenho uma profissional trabalhando lá comigo, ela é profissional da sobrancelha, design de sobrancelha e micropigmentadora. Ela tinha um estúdio aqui em São Paulo. Eu cheguei a fazer curso com ela aqui em São Paulo e hoje ela mora em Natal e trabalha lá no espaço. E a gente fala muito sobre isso. Produtos para micropigmentação. Nada tem em Natal. Até isso tem que trazer daqui. Tudo sai daqui. Tudo. Se eu precisar de uma cor de pigmento, eu vou pagar o frete para receber uma cor, porque lá não tem, não encontra. E aí você tem que fazer também algumas adaptações, né? Para poder driblar um pouco tudo isso, né? Sim, tem. A gente está o tempo todo tampando buraco, fazendo alguma coisa para conseguir resolver e esperar chegar material descartável, porque a gente compra numa quantidade maior, para o preço ficar melhor, e aí demora mais tempo para chegar. Aí você tem essa questão do empreendedorismo, aí a gente já fala assim, você tem que ter um planejamento, você tem que ter um negócio de estoque, a questão da agenda, e é tudo você que cuida dessas pessoas, essas 11 pessoas da equipe, como que você distribuiu? É tudo você? Tudo eu que cuido. Na verdade, hoje, desde o final do ano passado, eu não faço mais atendimento. No começo, eu fazia atendimento. Isso que eu ia perguntar, tá. No começo, eu ainda cuidava das sobrancelhas e eu ainda cuidava da maquiagem. Aí, eu primeiro deleguei as sobrancelhas, que primeiro eu treinei uma profissional para ela assumir. Para ter um tempo para poder... E aí, depois chegou essa outra minha amiga que também assumiu, então, sobrancelhas, eu passei o bastão. É legal, porque se você fez esse curso com ela, ela já tá ali, tudo em já casa. Tá tudo ali. Continuamos Ótimo. com o mesmo Mesma padrão cultura, de atendimento. Né? E ela também tem a cultura de São Paulo, então o atendimento excepcional, vai fluindo tudo naturalmente. Mesmo padrão. E a maquiagem, eu também deleguei, agora eu tenho uma maquiadora que é freelance, ela vem, atende a maquiagem e vai, ela não fica lá 100% do tempo. Quando precisa eu faço uma ou outra, mas a grande maioria é ela que faz, porque eu não dou conta de administrar, gerenciar, porque eu tô lá dentro. Se você só administra em casa, num computador, tal, é uma coisa. Agora, cuidar do WhatsApp, cuidar da agenda. Você tem que sair, acabou não sei o quê, você vai lá, pega um bolo, aí faz um café. Aí meu marido hoje me ajuda, né? Ele não trabalha mais CLT, nós estamos totalmente por conta do salão, então ele me ajuda muito, ele faz compras, ele faz limpeza de manhã, ele faz limpeza à noite, ele me ajuda com tudo. Que legal. E aí, agora que eu vim, ele ficou cuidando da agenda. Legal. Tá no agendamento lá. E ele tá super feliz cuidando da agenda. Ele falou que agora, quando eu voltar, ele vai continuar me ajudando para que eu tenha tempo de fazer outras coisas. Já vai fazendo outras coisas. Então, assim, a gente cuida... O Leonardo mesmo, meu filho, tem 13 anos. Quando eu preciso dele... Um moço, gente, enorme, maior que ela. Ele vai para lá... E também cuida da agenda, serve um cafezinho para cliente, abre e fecha uma porta. Que legal, assim, é o empreendimento de vocês, né, da família, né, então é legal envolvê-lo ali, né. E é diferente, né, quando você deixa na mão de alguém, por mais que seja uma pessoa de confiança, que tá cuidando só da recepção, a cliente dá muito valor. E ela quer ver você, né. Você tá lá. Tanto que eu não tô lá, as clientes, mas cadê a Karina? Não, não é a mesma coisa ser a Karina. Que saudade da Karina, porque é diferente. É diferente. Quando a pessoa tá lá dentro, eu dou toda a atenção, entendeu? Eu sento, tomo café junto com elas. Então tem todo um processo. E aí fazer atendimento, né? Já não dá o atendimento, mais. O serviço em si não dá mais. Aí às vezes, assim, excepcionalmente, você maquia. Excepcionalmente. Eu gosto muito. Eu falo que maquiagem é a menina dos meus olhos. Eu adoro. Só que eu gosto de fazer maquiagem assim, com calma. Com calma, sem aquele horário. Sabe? Desenhando, curtindo. E geralmente quando você tem que fazer no atendimento, não dá pra ser. O cliente tem um tempo, tem um evento pra sair. Tem uma logística no próprio salão, né? Pra fazer o cabelo, pra ir pra outro lugar. Então, assim, eu gosto de fazer maquiagem, mas... De vez em quando eu ainda faço, mas não é sempre que eu consigo, não. Eu prefiro que as meninas tomem conta dessa parte para eu tomar conta de outras coisas. Porque aí você tem tempo também para desenvolver outras coisas, outros serviços, né? Aprimorar os atendimentos, entendeu? Eu tenho vários planos, minha cabeça já chegamos fervendo. Nessa parte. Quais são os planos para o futuro para o estúdio da K? Os planos é dobrar
Eu gosto assim, a meta é o dobro. Eu quero dobrar. Porque se eu dobrei em 2 anos, eu tenho que dobrar de novo. Tá certo. Meu marido acha que a gente poderia investir, né? Pensar na possibilidade de abrir uma filial. Mas eu não dou conta de uma porque filial. aí você vai, né, ter que começar a ficar em 2, tem que ver Porque como que é a aí logística. é humanamente impossível, né? Eu sou uma só. E eu gosto de estar lá dentro. Como você disse, você faz parte daquele, né? Eu gosto de estar. Então, se eu conseguir dobrar, eu já vou estar feliz. Muito feliz. Porque aí eu vou ter um espaço maior, eu consigo aumentar a quantidade de oferta, né, de serviços, que hoje eu tenho falado muito não para as minhas clientes. Não tem horário, não tem horário, não tem horário. Porque o espaço é limitado, eu não consigo colocar mais. Porque você também você precisa de um espaço maior, treinar mais pessoas, né? E essas pessoas já têm que estar caminhando, né, ali no atendimento para você não é dobrar de uma vez, né? É dobrar aos pouquinhos no processo. Mas a hora que eu chegar no tamanho do dobro do que eu tenho hoje, eu acho que aí vai estar do jeito que eu quero. E aí você quer colocar mais serviços? Você pretende colocar mais serviços? A minha ideia é aumentar o número de profissionais. Legal. E aumentar algumas coisas. Por exemplo, a gente pensa em ter uma sala de pilates. Legal. Eu tenho uma profissional que faz fisioterapia. Legal. E aí ela já falou, eu queria muito dar aula de pilates. Eu falei, quem sabe a gente não pode ter uma sala de pilates? Legal, hein? Aí eu tenho uma outra profissional que cuida da depilação, também faz sobrancelha, e ela está se especializando em massagens. Em vários tipos de massagens. Então, eu gostaria de ter uma sala. Isso é legal, porque tem vários tipos, né? Você pode fazer a shiatsu, aí tem a relaxante, aí tem, né, vários tipos. Mas aí eu queria ter uma sala com todo aquele clima, com toda aquela estrutura. Hoje eu não tenho esse espaço. Fisicamente eu não tenho o lugar. Ela já está até atendendo massagens, mas na mesma sala onde ela faz depilação. Sim. Então, eu gostaria de ter essa estrutura para depilação, gostaria de ter uma estrutura melhor para maquiagem, porque hoje a gente tem uma bancada, mas ela está no meio do salão, então eu gostaria de ter um espaço mais de bancada de maquiagem. Então, tem várias coisas que eu quero aprimorar. Eu acho que eu não vou mudar o serviço. Com exceção do Pilates, eu acho que não vai ter assim nada diferente neste momento, né? Só o Pilates é bem legal, né? Até lá as coisas ainda podem mudar. Mas eu quero aprimorar, sabe? A estrutura de cada espaço para ficar mais confortável, mais gostoso. Até para as meninas trabalharem com um espaço mais gostoso, porque aí o trabalho fica mais prazeroso, né? Gera mais resultado. Eu prezo muito isso. Eu falo que assim, a minha cliente tem que ter uma experiência legal. Mas a minha profissional também tem que estar numa experiência legal. Porque elas passam o dia todo lá. Tem que ser gostoso para elas também. Porque aí, nesse meio tempo que você acabou empreendendo, você acabou sabendo muito bem gerenciar as pessoas, né? A gestão de pessoas é difícil. Pra gente que empreende, é super complicado, porque a gente não tem aula sobre isso, né? Muito no feeling, né? E muitas pessoas acertam, muitas erram, é o ponto forte de muitas e o ponto fraco de outras. Eu vejo que é um ponto forte seu, porque você pensa assim, em deixar ela à vontade para você reter esse talento lá. Exato. Porque senão ela antes de fidelizar a cliente, eu preciso fidelizar a minha equipe. Exatamente. Tem coisa pior do que você ir num lugar, hoje é uma profissional. Você vai a semana que vem, é outra profissional. Aí você vai na outra semana, é outra profissional. É horrível. E fora que você não consegue moldar. Eu não consigo. Se a pessoa tem essa rotatividade, você não consegue deixar a pessoa com a sua carinha, a equipe toda naquela harmonia, porque fica um entra e sai de pessoas. Hoje eu tenho profissionais que estão comigo desde quando eu abri. Ai, que legal. Entendeu? E assim, nem passa pela minha cabeça, eu espero que nem passe pela cabeça delas de ir embora, entendeu? Não passa pela cabeça delas. Quero que elas fiquem lá, que elas cresçam juntos e que elas ganhem cada vez mais e se aprimorem cada vez mais. Para isso você tem que, né, propiciar esse ambiente para que isso aconteça, né? Pra que isso e assim, a gente tem... Eu, com as meninas, nós temos uma relação bem legal de eu incentivo elas a estudar, a fazer curso, eu ajudo numa especialização, sabe? Eu falo, aqui não tem tempo ruim. Precisa especializar, precisa aprender mais? Todo mundo precisa. A área da beleza muda o tempo todo. É dinâmico. Então, se você sabe cortar cabelo, mas você não for fazer uma especialização... Você fica para trás. Você não vai ser uma especialista em cabelo. E aí o vizinho faz, você vai no vizinho. Acabou. Quem corta com qualquer um, sempre vai cortar com qualquer um. Agora, se você quiser fidelizar a cliente, você precisa fazer o corte. Exatamente. E às vezes nem é o corte diferente, é o atendimento, o jeito,
todo esse processo. Como você disse, né, em algumas vezes, a experiência do cliente, né? Você preza pela experiência do cliente dentro do seu salão, da hora que entra até a hora que vai embora, né? Para você ter uma ideia, lá no salão a gente serve um bolo com café. Gostei. Eu só tenho café para servir para minhas clientes, água e café. Mas é um café gostoso, feitinho na hora, passadinho no coador, que tudo isso faz diferença. As clientes pedem a receita do nosso café. Qual é a quantidade do pó, porque elas não conseguem fazer o café igual em casa. Essa é uma ideia de rios aí pra você fazer. Olha só. E eu sirvo um bolo, que eu tenho uma fornecedora, ela me manda bolo todos os dias. Ah, que legal. Um bolinho fresquinho, gostosinho. Então é um pedaço de bolo e o café. E aí a cliente fala, eu vou para outro lugar. Aqui tem bolo e mimada, café. Gata. Tem coisa melhor do que tomar um bolinho com um café, fazer a unha. A minha poltrona é uma poltrona do papai, gostosa, reclinável. Ai, sei, é maravilhosa. Então, não é aquela poltrona ruim que a cliente fica toda torta, sentada. Não, a cliente fica lá, é gostoso. Então, tudo isso faz parte da experiência. Todo o ambiente, eu concordo. Quando o meu pai era vivo, ele falava assim que eu não podia tirar o bolo. Porque eu falava assim, não pai, mas o bolo é um custo alto. Sim. Se vira. Você não pode tirar o bolo. O bolo é direito adquirido das suas clientes. Direito adquirido, gostei. Isso mesmo. Então, assim, e foi ficando e tá até hoje, desde a inauguração. Ai, que legal. O bolo tá lá até hoje da mesma pessoa. Eu faço divulgação do trabalho dela. Sim, claro. Porque ela serve o bolo, aí ela faz um preço melhor pra mim. Então, tudo isso, o negócio vai acontecendo. E a cliente ama, né? A cliente adora. A cliente já chega lá perguntando, ai, de que é o bolo hoje? De que é o bolo hoje? Que sempre tem, né? Sim, então, de que é hoje? Que legal. As minhas colegas daqui de São Paulo, minha família aqui em São Paulo, vê os stories, né, do salão. Ai, eu queria um pedaço desse bolo. Fica todo mundo babando nos bolos. E não tem nem como mandar. Não tem. Não tem. É tem privilégio de quem vai passear em Natal. Tem que ir lá marcar uma unha, um cabelo, para poder experimentar. Ai, que legal, Ká. Eu vou aproveitar que eu acho assim, durante toda essa sua jornada, né, você deve ter escutado, visto e vivenciado algumas histórias dentro do seu salão, né, exercendo o seu ofício, histórias emocionantes, histórias engraçadas. Eu queria que você contasse uma pra gente. Ai, e agora? Não sei. Tem tanta história, a gente sabe tanto da vida das pessoas. Gente, salão é lugar de saber da vida das pessoas. Mas não tem jeito, as pessoas desabafam, as pessoas contam. É uma terapia. Mas eu queria saber, assim, de repente, assim, uma maquiagem que você fez pra alguém num momento especial, que você viu que tocou aquela pessoa, que fez o dia dela diferente, o evento dela diferente, alguma coisa assim. Ai, não sei. Pensa. Tem muita situação, né, emocionante, muita coisa acontece. Às vezes são coisas pequenas, mas que nos valorizam, sabe, de alguma forma. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não vou lembrar se é alguma coisa muito, né? Mas, por exemplo, eu tinha muitas clientes de sobrancelha. Mesmo antes de eu abrir o salão, eu já tinha clientes fidelizadas, né? Lá no espaço. E aí uma das minhas clientes ia casar e eu já não estava mais fazendo atendimento. Quem estava fazendo atendimento eram as outras duas meninas. Aí lá no WhatsApp ela falou assim pra mim, então, Karina, eu vou casar, não sei o quê, queria marcar minha sobrancelha. Ai, mas eu queria um presente de casamento, eu queria que você fizesse minha sobrancelha. Tá vendo? Aí, é um casamento, coloca bem caixa alta, é um casamento. Aí ela falou assim, só que ainda vou abusar, eu quero pelo menos 2 vezes com você, tipo 2 vezes antes da festa. Para fazer comigo. Então, isso é muito legal. Aí tem uma outra cliente que ela já era casada há muitos anos, né? Casada no civil, mas ela não tinha casado na igreja, né? Tido a bênção, né? E aí teve um casamento comunitário lá numa igreja, e aí ela foi para casar com o marido dela. Sei lá quantos anos ela já tinha casado, uns 20 anos. Mas não tinha feito, tipo, casamento religioso. Casamento religioso, isso. E aí, acho que 40 casais, todos numa festa bem legal, sabe? Fizeram uma cerimônia bem bonita. E aí eu maquiei ela, a Maiara que fez o cabelo, e ela se arrumou lá no salão, já saiu de lá vestida de noiva. Então, são momentos marcantes, que a gente faz parte da vida das pessoas. Exatamente. E assim, às vezes com uma sobrancelha, que é uma coisa simples. Às vezes com toda a produção de um casamento que vai ficar na memória para sempre.
Então, assim, tem muita coisinha, né? Muita coisa pequena. Cliente que às vezes está muito mal, com a autoestima muito baixa, às vezes está com problema no casamento, aí chega lá, vai fazer uma unha, toma um café e senta e conversa e desabafa e chora, sai de lá renovada. Ai, muito bom. Sabe? Com né? aquela sensação de tipo assim, nossa, que delícia, tinha alguém para me ouvir. Sim. Isso acontece muito, entendeu? Às vezes não comigo, especificamente, mas com a profissional que tá lá fazendo o atendimento. Às vezes a cliente termina a profissional e fala, ai, ela não tá bem hoje, tadinha, não sei o quê, conversou. Mas já desabafou um pouco. Já desabafou. Então, assim, salão eu acho que não tem como fugir, né? Porque vocês mexem com a autoestima, né? E é um tema delicado. Com a autoestima vezes, né? 100%, né, do tempo. Então, às vezes a pessoa chega lá, super expansiva, conversa com todo mundo. Às vezes não, às vezes é uma cliente que chega quietinha. Às vezes ela é expansiva, mas ela tá quietinha naquele dia, então alguma coisa tá diferente. E é engraçado, porque hoje o meu ciclo de amizade são as minhas clientes, porque minha família tá em São Paulo. Sim. Eu tenho amigas que eu construí ao longo, né, dos lugares por onde eu passei, que ficaram desde lá do primeiro trabalho lá em Natal até hoje, são minhas amigas que se tornaram minhas clientes. Sim. Mas eu tenho muita cliente que eu converso como minha amiga, claro, como se eu tivesse amizade com ela há muito tempo, entendeu? Isso é muito legal. Hoje uma cliente postou um monte de remédio, assim, tá gripada, aí postou no stories, aí eu falei, ô, lindona, melhora, não sei o quê, porque é como se fosse minha amiga mesmo. É o relacionamento que vai construindo, né? E elas já conhecem meus filhos, já conhece meu filho, já conhece meu marido chega lá, já sabem quem é, então é diferente, bem legal. né? Um relacionamento que vai construindo, né? Isso. É porque quando a gente mexe com autoestima, né? Quando a gente faz foto também, que é o meu caso, a gente mexe num lugar muito assim, que às vezes a pessoa não quer nem estar mexendo naquele momento, que né, quer ser transformada e quer que fique diferente. E você é o começo, né? Porque a transformação, de repente, para uma foto, começa lá, na maquiagem, numa produção, né? Você tá lá no comecinho dessa transformação, né? E a maquiagem especificamente é um trabalho muito minucioso, é muito além de pegar um pincel e só colorir. Sim. Porque quando a cliente senta lá na cadeira, a gente precisa entender aquele momento. Aquele momento. A gente precisa entender que tipo de festa ela vai, que tipo de convidada ela é. Se ela vai fazer uma foto, qual fim é aquela foto? Tem N coisas. Qual é a personalidade daquela pessoa? Se ela é uma pessoa que vai gostar de uma maquiagem mais impactante, ou se ela é uma pessoa que vai se olhar no espelho e precisa ver uma coisa mais clean. Ou vai ser estranha, né? Tudo isso tem que ser considerado na hora da maquiagem. E a maquiagem mexe muito. Mexe, com certeza. É a mesma coisa que acontece com o cabelo. Quando a pessoa vai mudar o cabelo. Nossa, sim, uma transformação. Já aconteceu algumas vezes da cliente querer fazer uma coisa específica no cabelo e a profissional conversar com ela e falar... Vamos deixar para fazer isso numa outra oportunidade? Porque hoje não vai rolar. Não porque eu não acho que não vai ficar bom para você, mas eu acho que não é o momento. Porque depois a pessoa não segura aquele look, né? Ela vai se sentir mal. Talvez você precise de uma praticidade que esse corte não vai te dar. Entendeu? Isso tudo tem que ter um feeling. Tem que ter, porque hoje em dia às vezes eu entro muito... você quer o quê? Isso aqui, papapá, só quero dinheiro, não tem esse relacionamento, né? Às vezes acontece muito a questão com mechas, né? A cliente quer ficar loira. E aí ela chega lá, tem que fazer um teste de mechas para saber. Só que não passa no teste de mechas. Aí ela fica toda frustrada, porque ela quer ficar loira. Só que não dá. Não dá. Ou ela fica loira e careca. Sim, que não então vai tem que ter esse zelo, né, pela cliente. E isso mexe muito com a autoestima. Sim, diretamente. Porque não é só ou ficar loira, é a expectativa. Né? Sim. Eu esperei a semana inteira para vir aqui e ficar loira. E eu não vou ficar. E para você, né, é difícil, né? E a gente tem que saber lidar, né? Sim. E tem que ter contornar. E assim, saber lidar para a cliente também não ir embora e não voltar lá nunca mais. Sim, para ela entender que aquilo foi justamente um zelo É pontual, vamos cuidar, sim. vamos tratar o cabelo, da próxima vez vai dar certo, vamos tentar daqui de novo 2 meses. Então tem todo um processo. Todo um trabalho. No final das contas, a gente mexe com a autoestima da hora que abre a porta até a hora que a cliente vai embora. E quando ela chega na casa dela, é a hora que ela mostra pro marido, pro filho, olha, cheguei, o cabelo, são vocês, é toda a equipe que tá ali, todo um né? processo de ponta a ponta, não tem jeito. Muito legal. Gente, eu poderia ficar aqui horas conversando com a Ká, mas você que está aí no Spotify, no YouTube, fala, gente, quero um pouquinho mais. Quem sabe na próxima vinda dela a gente faz uma atualização de todos esses planos que ela dividiu, compartilhou com a gente. Sim. Por agora, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras, se você achar, tem que ir mesmo, o jeito que você foi, meio que sem planejamento, metendo as caras.
mas com uma vontade muito de dar certo. O que eu posso deixar assim de experiência é não tenha medo. Eu acho que assim, a gente tem que ter cautela com muitas coisas, mas tem que ter um limite, porque tudo na vida a gente vai passar, tem a possibilidade, né, de dar certo e de não dar certo. Tudo tem, qualquer coisa, seja mais simples. Então, se você tem vontade de empreender, se você quer dar um passo a mais, se você quer mudar de vida, planeje o mínimo, se especialize, porque para prestar um serviço você precisa dominar aquilo que você vai fazer e vai. Porque senão você não sai do lugar. Tem muita gente que planeja a vida e aí não consegue tirar do papel. Eu acho que tirar do papel é uma iniciativa importante e ela tem que acontecer logo. Porque se você ficar pensando muito, não faz. Você não faz. Esperar estar perfeito, nunca vai estar perfeito, entendeu? Meu salão vai fazer 3 anos, eu nunca coloquei ele no papel, ele não está perfeito, mas vamos continuar, que o negócio vai dar certo. Entendeu? E assim, empreender é um pouco também de perfil. Você tem que entender se o seu perfil é um perfil empreendedor. Se você é conservadora demais... Não é o seu lugar. Não é. A sua zona de conforto não está no empreendedorismo. Exatamente. Então, você tem que saber identificar isso em você. Muita gente mete a cara no empreender e não dá certo, mas não é porque a pessoa é ruim ou porque... Sim, não tem nada a ver. Deu outro problema. É porque ela mesma não tem o perfil desse empreendimento, entendeu? Então, assim, identifique seu perfil, identifique o que você gosta de fazer, porque para empreender você tem que amar aquilo que você está fazendo. Não adianta querer empreender Eu não sou da fotografia. Se eu fosse tirar foto, eu não ia fazer com amor. Eu podia até aprender. Eu podia até aprender a fotografar, mas tem que ter amor. Tem que ter. Porque o empreendedorismo depende disso, depende de paixão. É a premissa, eu acho, uma das premissas. Depende. Então, se você identifica que tem o perfil, você ama aquilo que você faz, Bora. Vai que vai dar certo. Só vai. Exato, vai dar certo. Obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu espero você lá em casa. Pode deixar. Pra vocês ser cuidada lá no Estúdio K. Ai, já tô pensando nessa poltrona, gente. Tchau, tchau. Tchau.